Olá, meu nome é Juliano Lages Lima e eu estou aqui hoje para apresentar um trabalho desenvolvido por mim e por meus colegas, cujo título é Participação do usuário na implementação de serviços públicos digitais, uma revisão sistemática de literatura. Bem, nas últimas décadas, a gente vem acompanhando uma mudança muito grande na maneira como os cidadãos interagem com os serviços oferecidos pelo governo. Se antes essa interação se dava majoritariamente através de visitas presenciais às agências governamentais, hoje a maior parte dessas interações se dá através de serviços públicos digitais. E isso aí trouxe mudanças muito positivas e melhorando o acesso e a eficiência desse tipo de serviço. Hoje é praticamente impossível a gente pensar em serviços governamentais sem que eles estejam aliados à tecnologia da informação. No entanto, é preciso ponderar se esses sistemas públicos atendem da melhor maneira às reais necessidades dos cidadãos, pois pode haver um descompasso entre aquilo que foi pensado pelo governo e aquilo que o cidadão realmente precisa, aquilo que o usuário realmente precisa. Para tentar mitigar um pouco este problema, é preciso envolver o usuário, fazer com que ele participe de todas as etapas do desenvolvimento de um serviço público digital. Então, o objetivo desse trabalho aqui é descobrir, investigar quais são as abordagens de participação do usuário na implementação de serviços públicos digitais. Para a condução dessa pesquisa, foi escolhido a metodologia que é a revisão sistemática de literatura, que envolve a seleção e organização de documentos sobre um tema, ajudando a identificar as lacunas e fundamentar a relevância do estudo. Entre as etapas aqui definidas para essa revisão, primeiro foi definida a base de dados, as focos, foram definidos os campos de pesquisa e as palavras-chave foram definidas de tal maneira que elas cobrissem a maior parte dos termos relacionados a esse tema. Uma vez definidas as palavras-chave, foi feita uma busca e essa busca retornou um número grande de documentos, 509 documentos. Desses 509 documentos, depois foi feito em cima desses 509 documentos, foi feito um refinamento nessa busca, em que só documentos do tipo artigo foram selecionados que tivessem sido publicados entre o ano de 2007 e 2023 e que fossem publicados em inglês e português. Isso aí reduziu o número de documentos para 184 e o que foi feito depois foi uma leitura dos títulos e dos resumos desses trabalhos e para saber se eles encaixavam dentro dos critérios de seleção estabelecidos nos estudos. Uma vez selecionados, esses artigos eles foram lidos na íntegra. O número total de artigos selecionados no final desse refinamento e do estabelecimento desses critérios foi de 16 artigos. Sobre a síntese de resultados, o que nós podemos destacar é que a falta de participação dos usuários nos sistemas governamentais tem sido um problema recorrente. A abordagem tradicional na criação de serviços públicos digitais geralmente chega um modelo top-down, ou seja, é a visão do governo sobre o problema. E a alternativa a isso é a utilização da abordagem bottom-up, que é uma abordagem que procura partir do ponto de vista do usuário. Dentre as abordagens identificadas nesse estudo, podemos começar citando 3. User-Centered Design, Participatory Design e User Innovation. User-Centered Design é uma abordagem que coloca o usuário no centro do processo de desenvolvimento. Participatory Design, o design participativo, envolve a colaboração ativa de usuários e outros atores no desenvolvimento, permitindo que os usuários contribuam ativamente na definição de requisitos e decisões de design. User Innovation incentiva o usuário a criar soluções inovadoras para seus próprios problemas. Outras abordagens interessantes: teoria dos stakeholders, ou teoria das partes interessadas, co-production. Dentre as conclusões, podemos destacar que a utilização dessas abordagens elas podem ajudar e evitar a inclusão de recursos supérfluos e, consequentemente, aumentar a aceitação e a utilidade dos serviços desenvolvidos. Mas, para que isso seja feito de maneira mais efetiva, é preciso identificar fatores que influenciam a participação do cidadão na implementação de serviços públicos digitais. A aplicação dessas abordagens de participação do usuário demanda um forte compromisso do governo e dos demais atores da sociedade, e isso exige uma mudança na cultura organizacional e na estrutura institucional. Entre os trabalhos futuros aqui vislumbrados, foi possível visualizar alguns trabalhos que podem contribuir para o avanço do tema aqui pesquisado. Entre eles, a participação do usuário na implementação de serviços públicos digitais no contexto brasileiro, já que não foram encontrados trabalhos relacionados aos serviços públicos digitais no Brasil. Uma avaliação das abordagens de participação do usuário, avaliar mais profundamente cada uma dessas abordagens aqui identificadas. Uma análise de casos de sucesso, pegar os casos de sucesso em que se teve um aumento da aceitação e da qualidade desses serviços públicos digitais e tentar extrair disso os pontos positivos que levaram a tais resultados. E também desenvolvimento de diretrizes e melhores práticas a serem aplicadas no desenvolvimento de sistemas públicos digitais. Bem, não podemos deixar de agradecer aqui a Universidade Federal de Ouro Preto, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e a CAPES. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado do trabalho.